A gente já recebeu diversos convidados aqui que participaram de toda essa reformulação e reconstrução do Palmeiras. Recentemente o Alec Gol veio aqui e deu uma opinião diferente. Eu queria que você falasse para você, quem foi o maior responsável por esse salto do Palmeiras, nessa mudança. Muita gente acredita o Paulo Nobre, mas eu gostei do que o Alec Gol falou, porque ele trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha reparado, porque ele falou que o maior responsável mesmo foi o Maglioca. Porque todo o centro de excelência e aquele hotel que é criado, aquela reforma toda, é uma revolução que aconteceu dentro do clube, né? Eu digo fisicamente, não só de... Sim, claro. Mas eu queria que você falasse disso. Pra você que viveu ali, quem foi o cara mais importante? Porque, claro que o Paulo Nobre tinha a grana, mas o Maglioca foi o cara que conseguiu colocar na cabeça deles que era importante o Palmeiras virar a chave também de estrutura, né? Eu já falei isso publicamente algumas vezes. Para mim foi o Paulo Nobre. E me lembro muito bem, porque eu era fixo do clube, participava muito das reuniões, tanto quando era ainda o Brunoro e o Omar, e depois da chegada do Matos com o Cícero, que veio junto com o Matos. Para mim foi o Paulo. E essa coisa depois, lógico, o salto de qualidade do seu treinamento, com mais qualidade no gramado, na academia e no próprio hotel que tem lá dentro hoje, era uma obrigação do clube mesmo, porque eu vinha, por exemplo, de um Atlético Paranaense que já tinha isso há muito tempo, né? O Atlético já tinha essa estrutura, que é lógico, ela vai melhorando a cada ano, e lá é assim mesmo. Ela já, desde 98, 99, o Atlético já tinha isso. O Palmeiras não tinha. Tinha os campos, né? Os vestiários ainda muito pequenos ainda, não o que tem lá hoje é espetacular. Então, mas para mim, sem dúvida, eu já até falei em outras oportunidades, para mim foi o Paulo, sim. E além da estrutura, tem a questão da funcionalidade, né? De todos os setores estarem interligados para fazer a parada rodar. Não é só que nem ele falou, a parte física, o equipamento e tal, é saber usar e também ter profissionais que preencham exatamente aquela função, né? O Alex deu uma entrevista há pouco tempo atrás, eu não sei em que canal que ele deu, que ele passou uns dias com o Abel, ele passou uns dias no Palmeiras. Sim. Para quem... alguns amigos próximos do futebol e fora dele também, parecia que o Alex tinha me ouvido falar e estava repetindo as minhas palavras. O que eu quero dizer com isso? Porque lá tudo funciona perfeitamente. Do porteiro ao presidente. E foram essas palavras que eu sempre falei do que o Palmeiras virou. Tem clube que tem a parte estrutural, física, equipamental boa, mas o processo não é tão conectado que nem o Palmeiras? Eu falo de tudo funcionar muito bem, de cada um na sua função fazer o 100%. Olha só, eu me lembro muito bem, como eu era fixo do clube, e tocou diretamente a mim, que quando chegam o Cícero e o Alexandre, eu vou até a sala do Cícero, a chamado dele, e ele fala: Alberto, vamos conversar, porque todos os funcionários de hoje em diante, nos próximos 3 meses, serão avaliados. Eu falei: que ótimo. Ali começava o clube dar um salto mesmo. O Cícero, ele vai lembrar disso, ele sabe o que eu estou falando. E quando ele me disse isso, que ele foi fazendo, acredito eu, um bate-papo, não vou nem chamar de reunião, um bate-papo individual com todos aqueles que já estavam lá no clube, quando ele falou isso, eu falei: ótimo, porque é assim que deveria funcionar em todas as instituições, em todos os clubes. Então, quando ele tem esse papo comigo, eu falei: que ótimo, Cícero, que assim é que nós vamos crescer, é assim que nós vamos dar um salto mesmo. E o Palmeiras merecia isso, né? E depois as coisas, eu sempre falei também em outras oportunidades, se vocês pegarem as minhas entrevistas, de quando eu saí do Palmeiras depois, que eu fui pro Botafogo, o Palmeiras não ganhava só por causa da estrutura física e do patrocínio que chegou depois com a Crefisa, com a Leila. Não é só grana, né? Não é só... Exatamente, eu usava esse termo, não era só a grana. Era porque tinha todo um porquê por trás da organização, das coisas funcionarem corretamente, entendeu? De todo um trabalho de todos mesmo. O porteiro, repito, o porteiro que eu falo, entenda bem, não... Sim. Porque para você chegar, para você entrar na academia, tem a portaria primeiro. Do chefe, que hoje é a Leila, mas na época era o Paulo.
Acesse o site do Pode Porco, lá você encontra a nossa coluna, todos os releases dos nossos convidados, Pode Porco em Campo com as fotos dos jogos em que o Pode Porco está presente e toda a história do nosso podcast, www.podporco.com.br. Avante palestra!